Ada football report? Welcome back. I hope you had a good rest. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é Vatican Media, que passa a transmitir diretamente de Genebra o encontro ecumênico com a presença do Papa Francisco. Nos estúdios de Vatican Media, Silvonei José. Um bom dia a você, uma boa tarde para quem está nos seguindo no continente europeu. Francisco deixou o Vaticano na manhã desta quinta-feira para uma peregrinação ecumênica a Genebra. Depois de 1h40 de voo, o pontífice chegou à cidade suíça por volta das 10 da manhã, horário local, onde foi recebido pelo presidente da Confederação Helvécia, Alain Berset, no aeroporto internacional da cidade para uma breve cerimônia de boas-vindas e um encontro privado. Neste momento, o Santo Padre está sendo acolhido no Haupthall do Centro Ecumênico, acolhido pelos dois vice-moderadores. Recordamos o metropolita professor Dr. Genádio Sassina e a bispa Mary Ann Sisson. A entrada principal, o secretário-geral moderador, também junto com o Cardeal Koch, que segue o Santo Padre. O Papa, que nesse momento é saudado pelos presentes no Haupthall do Centro Ecumênico. O Santo Padre foi até o Centro Ecumênico do Conselho Mundial de Igrejas. Recordamos o motivo da peregrinação do Santo Padre para celebrar os 70 anos desta instituição criada depois da Segunda Guerra Mundial. O Conselho Mundial de Igrejas, que o Papa visita, é a maior organização mundial do movimento ecumênico com mais alto número de membros. São 345 comunidades cristãs de mais de 110 países, com exceção da Igreja Católica, e compreende reformados, luteranos, anglicanos, metodistas, batistas, ortodoxos e outras igrejas. Representa mais de 500 milhões de fiéis em todo o mundo e cuja sede é Genebra. Então, nós já tivemos a oração ecumênica na capela do Centro Ecumênico, na parte da manhã, e agora o encontro ecumênico no hall do Centro Ecumênico. Na sequência, o Papa deixa o Centro Ecumênico e vai para o Palexpo, onde irá celebrar a Santa Missa, o encontro com a comunidade católica local. Iniciamos com uma oração de abertura. In the name of the Father, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. and of the Holy Spirit. Amen. O merciful God, how good and pleasant it is to be drawn together by you as sisters and brothers in Christ today, as we commemorate the 70th anniversary of the World Council of Churches. Let the oneness of our prayer make us one in love and ministry.
so that we who bear the name of Christ may be instruments of your peace, walking together as pilgrims on the way to your kingdom, and serving your people and creation for the glory of your name. Through Jesus Christ our Lord, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, now and forever. Amen. No tempo da oração, no início desse encontro, nós teremos agora o discurso do secretário-geral. É o Dr. Olav Fisk-Tveit, que irá então dirigir as suas palavras ao Santo Padre e aos presentes neste encontro. Your Holiness, Pope Francis, Vossa Santidade, Papa Francisco, Vossas Eminências, Vossas Excelências, convidados de honra, queridos irmãos e irmãs, em Cristo. Celebramos nesses dias o único movimento ecumênico. Today we celebrate the one ecumenical movement. Celebramos nesses dias o único movimento econômico depois de citar o Salmo. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Ao comemorarmos esse 70º aniversário do Concílio Mundial de Igrejas, nós compartilhamos o único chamado para a unidade, para trabalharmos pela justiça e pela paz para todos. Hoje nos sentimos honrados com a decisão de Sua Santidade, Papa Francisco, de visitar o Concílio Mundial de Igrejas nesta ocasião. Hoje estamos ultrapassando uma pedra milhar no nosso caminho. É um dia em que muitos no mundo inteiro têm cobiçado, rezando para que se tornasse realidade. Estamos caminhando, rezando e trabalhando juntos. Temos caminhado, rezado e trabalhado juntos. E caminharemos. Rezaremos e trabalharemos juntos. Com quem? Antes de mais nada, junto com Jesus Cristo. Todas nossas igrejas foram entrelaçadas por Jesus. Essa tapeçaria nos faz lembrar esse fato firme. Fomos criados por Deus como seres humanos em função da associação e da unidade uns com os outros. Fomos levados para a única associação da única Igreja de Jesus Cristo através do batismo. Nosso chamado está entrelaçado nas nossas vidas, assim como esta tapeçaria. Que também ele seja um, para que o mundo creia. Hoje, com esta visita, nós mostramos que é possível transpormos divisões e distâncias, assim como conflitos profundos provocados por diferentes tradições e convicções de fé. Há muitos caminhos que levam do conflito até a comunhão. E certamente ainda não transpusemos todas as diferenças e as divisões. Por isso, rezamos juntos para que o Espírito Santo nos guie e nos una à medida que formos adiante. Da primeira vez que vi essa tapeçaria, percebi seu chamado de Cristo para comigo. Estou profundamente emocionado por estar aqui hoje. Nessa tapeçaria, nós vemos o símbolo bíblico dos rios olhando as árvores, cujas folhas curam as nações. O mundo em que vivemos está precisando desesperadamente de algum sinal de que podemos nos reconciliar e viver juntos, como uma única humanidade, cuidando da vida da nossa única terra, nossa casa comum. Há muitas coisas que nós vemos e que podem nos dividir, que criam conflitos, violência e guerras. Inclusive, a religião é usada a despropósito em funções destes intuitos. As divisões entre os ricos e os pobres, entre pessoas de diferentes grupos e raças, ficam e até mesmo crescem. Está em andamento uma crescente exploração e destruição do nosso planeta. E há ataques constantes contra a dignidade dos seres humanos, que prejudicam seus direitos e suas possibilidades de terem esperança em um futuro melhor, juntos neste mundo.
And we want to do Precisamos ficar unidos na nossa esperança de um futuro compartilhado e comum para todos. Temos o direito de ter esperança. for a shared Vossa Santidade, a visita do Senhor é um sinal dessa esperança que nós compartilhamos. the right to hope. É uma pedra miliar. Holiness, your visit is a sign of this hope we share. É um sinal dessa esperança a sua visita. É uma pedra miliar nas relações entre as igrejas. We are here as representatives of different churches Estamos and aqui traditions como from representantes das diferentes igrejas e tradições do mundo inteiro. all Catholic churches. This fellowship of Como representantes do Conselho Mundial de Igrejas, nós somos uma associação de igrejas provenientes de diferentes tradições confessionais, contextos e continentes. the Roman Catholic Church. Onde quer que estejamos presentes, representamos a Igreja Católica Romana, assim como ela existe em todos os lugares e entre todas as pessoas. As you said, when you O Senhor veio do fim do mundo, do profundo sul, conforme o Senhor disse quando foi eleito. young and old, Nós estamos aqui juntos, como mulheres e homens, jovens e velhos do sul e do norte, do leste e do oeste. from what was even Eu seen vim do norte, de uma terra que, dos centros do mundo antigos, era vista como fora do mundo, além de quaisquer fronteiras. this chapel and this hall, Essa cidade, esta casa, com sua capela e sala, foram garantidas para nós como lugar de encontro, de partilha de nossas vidas como peregrinos. and to find our way Nós fazemos nossas pausas aqui para refletir, rezar, trabalhar e encontrar nosso caminho juntos. churches through its history. O lema escolhido para nosso encontro reflete também a vida do Conselho Mundial de Igrejas através da sua história, It means to be. caminhando, rezando e trabalhando juntos. Also how the relationship Durante esses últimos 70 anos, aprendemos muito sobre o que significa sermos uma associação de igrejas. O que também é o modo como as relações se desenvolveram entre o Conselho Mundial de Igrejas e a Igreja Católica Romana depois de mais de 50 anos de colaboração. and it is given in the Holy Mas por que não vivemos e damos conta de nossas tarefas separadamente? Alguém poderia perguntar. We are called to the ministry A resposta é simples. O amor de Cristo nos obriga. O amor de Cristo nos faz ir avante, como lemos nas nossas Sagradas Escrituras. We are called Somos chamados ao ministério da reconciliação para sermos reconciliados com Deus e uns com os outros. Somos chamados a sermos agentes de paz. Realizar a paz é um trabalho sagrado. Trabalhamos em prol de uma paz justa. Esta é nossa tarefa como cristãos. Essa é nossa tarefa como igrejas no mundo de hoje. Queremos compartilhar essa tarefa com todas as pessoas de boa vontade, junto com as comunidades de fé ou aquelas que não têm fé religiosa, junto com as instituições, as organizações, as missões e as outras entidades aqui em Genebra e em qualquer outro lugar do mundo que estão trabalhando pela justiça e a paz para todos. all we should say. A política real da Igreja de Jesus Cristo sempre implicou o amor. É o início e o fim de tudo aquilo que precisaríamos dizer e fazer juntos. É a motivação dada por Deus em função da única missão de Deus, que o único movimento ecumênico busca. Não deveríamos deixar que algo ou alguém, e de modo especial nossas diferenças como igrejas, nos impeça de almejar isso e fazer o que cumpre este imperativo da missão. Do mesmo modo, os diálogos entre nós estão sendo diálogos de verdade e amor. Nós estamos assumindo responsabilidades mútuas, levantando incessantemente a mesma questão, uns para os outros. De que modo o amor de Cristo nos está fazendo avançar? De que modo nós expressamos nossa unidade? O único movimento ecumênico é chamado a dar uma única mútua resposta. Tem de ser uma resposta diferente daquela que os potentes estão dando. Alguma coisa diferente do cuidado dos nossos interesses particulares. Precisamos continuar nos chamando uns aos outros de igrejas para uma unidade visível. Somos chamados a usar o que aprendemos desse percurso ecumênico comum dos esforços que enfrentamos hoje, não apenas como igrejas, mas também como humanidade única. Esses esforços prosseguem em muitos lugares do mundo, representados por todos aqueles que estão aqui hoje, onde as pessoas estão almejando e lutando pela reconciliação, pela justiça e pela paz. Nossas expressões de unidade hoje deveriam ser em prol de todas nossas igrejas e de todas nossas pessoas em cada canto do mundo. Vossa Santidade, o Senhor mostrou de muitos modos através do seu ministério seu compromisso com esse sagrado ministério da unidade, servindo a justiça e a paz, indo para fora das áreas de conforto da igreja.
Sua liderança é um sinal forte de como podemos encontrar expressões dessa unidade em diaconia, em missão, caminhando, rezando e trabalhando juntos. Creio que esse lema do nosso encontro também captura o profundo dinamismo deste momento de hoje. Vai ter agora um momento de construção com mais e mais profundas expressões da nossa unidade em Jesus Cristo. Há um novo momento no nosso único movimento ecumênico que lida com a realidade de uma humanidade dividida e uma criação sofrida. Essas palavras condensam bem o perfil do trabalho do Conselho Mundial de Igrejas e muitos dos nossos parceiros hoje, como estarmos juntos em uma peregrinação de justiça e paz. Peregrinação é uma viagem juntos na fé, esperança e amor. Junto com o Senhor, reconhecemos mutuamente nosso único batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Continuamos a trabalhar em função de uma compreensão comum da Igreja. Estamos comprometidos em realizar a missão da Igreja a partir das margens. Levamos as igrejas juntas para iniciativas mútuas de paz para muitos lugares do mundo. Enfrentamos a situação dos refugiados. Levantamos questões de justiça econômica e enfrentamos a pobreza. Trabalhamos duro juntos para combater as mudanças climáticas e outras ameaças contra nosso meio ambiente. Promovemos diálogos interreligiosos e iniciativas em prol da paz. Nós nos mobilizamos juntos em prol de objetivos de desenvolvimento sustentável. Preparamos juntos as orações anuais pela unidade dos cristãos. Em muitos desses âmbitos, nós trabalhamos com o Conselho Pontifício para a promoção da unidade dos cristãos, sob a liderança do cardeal Kurt Koch, que também tem trabalhado incansavelmente para que esse encontro acontecesse. Nosso compromisso é fazermos ainda mais juntos com o Senhor e os outros representantes da Igreja Católica Romana. Nós esperamos que esse dia possa inspirar muitas outras iniciativas de colaboração no mundo inteiro, em muitos contextos diferentes. Demoramos 70 anos para chegarmos onde estamos hoje. Esse dia é um marco. Não vamos parar aqui. Vamos continuar. Podemos fazer muito mais juntos por aqueles que precisam de nós. Façamos com que seja possível para gerações vindouras criarem novas expressões de unidade, justiça e paz, através da incessante partilha, todos juntos, desses valores. Acreditamos que Jesus Cristo está caminhando conosco e ficará conosco ao descobrirmos novos lugares de encontro e de partilha dos dons de Deus. As we discover new places to meet and to share the gifts of God. Assim conclui as palavras do secretário-geral do Conselho Mundial de Igrejas, Dr. Olav Tveit. Teremos agora a apresentação de um canto e depois o discurso do moderador do Comitê Central do Conselho Mundial de Igrejas, Dr. Agnes Abom. Thank you very much, Ola. We now Obrigado. invite the moderator of the World Council of Churches, Temos Dr. agora Agnes Abum, to give an address. moderador do Comitê Central do Conselho Mundial de Igrejas, doutora Agnes Abom. Your Holiness, Vossa Santidade, Karibu, Caribo, welcome. seja bem-vindo. Your presence is a sign Sua presença é um sinal de esperança e encorajamento para as igrejas integrantes do Conselho Mundial de Igrejas e para muitas pessoas de boa vontade no mundo inteiro. Your visit here at the Ecumenical Center Sua visita aqui mostra que o compromisso das igrejas para com a unidade em prol do bem da humanidade inteira e toda a criação de Deus está vivo e forte.
in the gospel of Jesus Christ, Nossa esperança comum no Evangelho de Jesus Cristo e o testemunho comum das igrejas são antídotos contra a desigualdade e a indiferença em uma época de fragmentação e interesses particulares dos potentes que tendem a tomar conta da solidariedade, da justiça e da paz. É mais que uma coincidência o fato de que a leitura do Evangelho de hoje provenha de Mateus, capítulo 6, versículos 7 a 15. O trecho sobre a oração, que inclui o texto da oração do Senhor. Seria muito difícil encontrar um texto mais básico do que esse para nossa peregrinação de justiça e paz. Pregar o sagrado nome de Deus, rezar para o reino de Deus chegar, que inclui o cuidado de Deus para com o pão diário, o perdão das dívidas e o resgate do mal, nos lembram a prática diária da piedade e do cuidado que Jesus queria que fossem marcos da vida cristã. A oração do Senhor informa em qual direção e de que modo estamos caminhando, rezando e trabalhando juntos em amor mútuo. Mostra para nós o que realmente é importante hoje e abre caminho para o futuro. E nos lembra que nós renegamos nossas responsabilidades para com a vida, a justiça e a paz se as igrejas estiverem divididas. Sabemos que o dom da graça de Deus e a reconciliação não podem ser reservados à minha comunidade, minha fé ou minha tradição e nação. O amor de Deus por este mundo se espalha para fora. Conforme diz um ditado africano, se você quiser ir rápido, vá sozinho. Se você quiser ir longe, vá junto com alguém. O Senhor veio a Genebra de Roma. Nós esperamos poder acompanhar o Senhor como fiéis peregrinos no seu caminho, visitando as feridas de quem está sofrendo, celebrando o dom de Deus da vida e comprometendo-nos juntos em ações de transformação que aliviem as vidas das pessoas onde quer que haja necessidade de justiça e paz. Rezamos para podermos viajar juntos para construir pontes e criar espaços para que as pessoas divididas e isoladas se reconectem e vivenciem mutuamente relações enriquecedoras. O mundo está esperando para nós cristãos sermos juntos agentes de justiça e paz, colocando os marginalizados no centro. Isso requer que as igrejas integrantes do Conselho Mundial das Igrejas e a Igreja Católica Romana trabalhem bem juntos, internacional e localmente. Vossa Santidade, agradecemos ao Senhor por podermos já ver a nova qualidade da cooperação entre o Conselho Mundial das Igrejas e o Conselho Pontifício para a Promoção da Unidade Cristã. O Conselho Pontifício para o Diálogo Interreligioso, o novo Dicastério para a Promoção do Desenvolvimento Humano Integral e, inclusive, a Secretaria de Estado. Estamos organizando juntos a Conferência Mundial sobre Xenofobia, Racismo e Nacionalismo Populista, no contexto da migração global,
a realizar-se em setembro deste ano em Roma. Pessoalmente, não vejo a hora de promover também nossa cooperação com as crianças e os jovens. Eles são a maioria em muitos países, mas muitos sofrem por causa da pobreza, doenças que poderiam ser prevenidas e violências. Estamos trabalhando para reforçar o compromisso das igrejas para com as crianças nestes âmbitos de proteção das crianças, da participação, iniciativas de justiça em prol do clima com as crianças e cada vez mais com as crianças como migrantes e refugiadas. Estou feliz por ver que neste ano a Assembleia Geral do Sínodo dos Bispos em Roma está se concentrando nos jovens no mundo de hoje, na sua fé e no seu discernimento vocacional. Como moderador do Comitê Central do Conselho Mundial das Igrejas, eu tive o privilégio de participar, junto com parceiros ecumênicos, de vários processos, de encontros, de visitas solidárias. Estamos vendo os frutos dessa cooperação e muitas situações concretas. Desejaria ressaltar o quanto é importante que as igrejas cristãs olhem uma para a outra como uma só no Sudão do Sul. Como é decisiva uma ação comum pela justiça e a paz para o processo de paz na Colômbia. O quanto é potente rezarmos e trabalharmos juntos em prol do processo de reunificação da Península Coreana. O quanto é preciso uma ação estabelecida no Burundi e na República Democrática do Congo. Estou with gratitude that efforts of the World Council of Churches, together with the Geneva-based Development Alliance for Action of Churches Together, the ACT Alliance, the Lutheran World Federation, and the Latin America Council of Estou consciente do imperativo e grande potencial de uma sinergia ecumênica no Sudão do Sul, caminhando, rezando e trabalhando juntos. As igrejas reforçaram seu papel na sociedade e se tornaram uma associação de confiança em uma peregrinação de justiça e paz em épocas difíceis. Agradecemos a Deus pela ativa participação da Igreja Católica Romana neste processo. Fui à Colômbia e reparei com gratidão que os esforços do Conselho Mundial das Igrejas, junto com a Aliança para a Ação Conjunta das Igrejas, com base em Genebra, a ACT, Aliança, a Federação Mundial Luterana e o Conselho Latino-Americano das Igrejas, para encorajar as negociações de paz, foram bem acolhidas e trouxeram resultados. O caminho pode ser longo ainda. No entanto, mais uma vez, caminhando, rezando e trabalhando juntos, nós podemos ter um papel construtivo. Estive na Coreia do Sul para a Assembleia do Conselho Mundial das Igrejas e em outras ocasiões. A preocupação com a reunificação sempre foi uma prioridade absoluta para a família ecumênica. Recentemente, uma delegação ecumênica que incluía os secretários-gerais do Conselho Mundial das Igrejas e da Comunhão Mundial das Igrejas Reformadas tem visitado a Coreia do Norte. Agradecemos a Deus por termos condições de celebrar hoje, junto com a Federação Cristã Coreana e o Conselho Nacional Coreano das Igrejas da Coreia, os compromissos expressos pelas autoridades políticas, alcançando antigas esperanças ecumênicas e desejos de paz na Península Coreana. Participei de uma visita solidária ao Burundi, e a partir daí, comecei a trabalhar de perto com muitos parceiros ecumênicos e amigos, incluindo a Igreja Católica Romana. Estamos comprometidos em trabalhar com todos os líderes religiosos e todas as pessoas em busca da paz no Burundi e em suportar seus esforços incansáveis no objetivo de assegurar uma paz duradoura e a estabilidade no Burundi e na região extensamente considerada. O que dizemos sobre o Sudão do Sul,
a Colômbia, a Coreia e o Burundi condiz de muitos modos com os países e as igrejas do Oriente Médio e outras da África, da Ásia e das Américas poderiam ser mencionadas. Desejamos assegurar-lhe que também rezamos pelo Senhor e pedimos que as ricas bênçãos de Deus para o seu testemunho a serviço da Igreja e a este mundo que compartilhamos. Seja feita a vontade de Deus, assim na terra como no céu. Falando agora também sobre as realidades de doenças da África, aquilo que nós vimos. O que dizemos sobre o Sudão do Sul, a Colômbia, a Coreia e o Burundi condiz de muitos modos com os países e as igrejas do Oriente Médio e outras da África, da Ásia e das Américas poderiam ser mencionadas. Ficamos sabendo que nossas irmãs e nossos irmãos pediram nossas orações e nossa solidariedade durante o encontro do nosso Comitê Central. Nós esperamos e rezamos por eles, que a visita do Senhor marque de verdade uma nova fase da cooperação cristã e de unidade. Portanto, o discurso feito pela doutora Agnes Abuon, ela é moderadora do Comitê Central do Conselho Mundial de Igrejas. Mais uma música e depois teremos o discurso do Santo Padre. At this special stage on our common journey, we are very pleased to invite His Holiness Pope Francis to address Agora teremos então a palavra de Sua Santidade, Papa Francisco. É convidado então o Papa agora a tomar a palavra. Previsto que o Santo Padre fala em italiano. Cari fratelli e sorelle, sono lieto di incontrarvi. Amados irmãos, sou feliz por vos encontrar e grato pela vossa calorosa recepção. Agradeço de modo particular ao secretário-geral, reverendo Dr. Olav Fiske-Tveit, e a moderadora, a doutora Agnes Abuon, pelas suas palavras e por me terem convidado por ocasião do 70º aniversário da criação do Conselho Mundial de Igrejas. Biblicamente, 70 anni evocano un periodo di tempo. Biblicamente, os 70 anos evoca a duração completa de uma vida, sinal de bênção divina. Mas 70 é também um número que traz à mente duas passagens famosas do Evangelho. Na primeira, o Senhor mandou perdoar-nos, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7.
O número não pretende, por certo, indicar um limite quantitativo, mas abrir um horizonte qualitativo. Não mede a justiça, mas alonga a medida para uma caridade desmesurada, capaz de perdoar sem limites. É essa caridade que nos permite, depois de séculos de contrastes, estar juntos como irmãos e irmãs reconciliados e agradecidos a Deus, nosso Pai. O fato de nos encontrarmos aqui deve-se também a quantos nos precederam no caminho, escolhendo a estrada do perdão e consumindo-se para responder à vontade do Senhor. Que todos sejam um. Impelidos pelo desejo ardente de Jesus, não se deixaram manietar pelos nós complicados das controvérsias, mas encontraram a audácia de olhar mais além e acreditar na unidade, superando as barreiras das suspeitas e do medo. É verdade aquilo que afirmava o antigo pai na fé. Se verdadeiramente o amor conseguir eliminar o medo, e esse se transformar em medo, então descobrir-se-á que o que salva é precisamente a unidade. Somos os beneficiários da fé, da caridade e da esperança. De muitos que tiveram, com a força desarmada do Evangelho, a coragem de inverter o sentido da história. Aquela história que nos levara a desconfiar uns dos outros e aliar-nos mutuamente, seguindo a espiral diabólica de incessantes fragmentações. Graças ao Espírito Santo, inspirador e guia do ecumenismo, o sentido mudou e ficou indelevelmente traçado um caminho novo e ao mesmo tempo antigo, o caminho da comunhão reconciliada, rumo à manifestação visível daquela fraternidade que já une os crentes. Mas o número 70 proporciona-nos um segundo motivo evangélico. Lembra aqueles discípulos que Jesus, durante o ministério público, enviou em missão, e são objeto de celebração no Oriente cristão. O número desses discípulos alude ao número das nações conhecidas, elencadas nos primeiros capítulos da Sagrada Escritura. Que sugestão nos deixa isto? Que a missão tem em vista todos os povos, e cada discípulo, para ser tal, deve tornar-se apóstolo, missionário. O Conselho Ecumênico de Igrejas nasceu como instrumento do movimento ecumênico que foi suscitado por um forte apelo à missão. Como podem os cristãos evangelizar se estão divididos entre si? Esta premente interpelação orienta ainda o nosso caminho e traduz o pedido do Senhor para permanecermos unidos, a fim de que o mundo creia. Permite-me, amados irmãos e irmãs, que além de viva gratidão pelo empenho que dedicais à unidade, vos manifeste também uma preocupação. Essa deriva da impressão de que o ecumenismo e a missão já não aparecem tão intimamente interligados como no princípio. E todavia o mandato missionário, que é mais do que a diaconia e a promoção do desenvolvimento humano, não pode ser esquecido nem anulado.
Em causa está a nossa identidade. O anúncio do Evangelho até os últimos confins da terra é connatural ao nosso ser de cristãos. Com certeza, a maneira de exercer a missão varia segundo os tempos e lugares. E perante a tentação, infelizmente habitual, de se impor seguindo lógicas mundanas, é preciso lembrar-se de que a Igreja de Cristo cresce por atração. Mas em que consiste esta força de atração? Não está por certo nas nossas ideias, estratégias ou programas. Não se crê em Jesus Cristo através de uma recolha de consensos. Nem o povo de Deus se pode reduzir ao nível de uma organização não governamental. Não. A força de atração está toda naquele dom sublime que conquistou o apóstolo Paulo. Conhecer Cristo na força da sua ressurreição e na comunhão com seus sofrimentos. Este é o nosso único motivo de glória. O conhecimento da glória de Deus, que resplandece na face de Cristo, e que nos foi dado pelo Espírito vivificador. Esse é o tesouro que nós, frágeis vasos de barro, devemos oferecer a esse nosso amado e atribulado mundo. Não seríamos fiéis à missão que nos foi confiada se nos reduzíssemos esse tesouro ao valor de um humanismo puramente imanente, ao sabor das modas do momento. E seríamos maus guardiões se quiséssemos apenas preservá-lo, enterrando-o, com medo de sermos provocados pelos desafios do mundo. Aquilo de que temos verdadeiramente necessidade é de um novo ímpeto evangelizador. Somos chamados a ser um povo que vive e partilha a alegria do Evangelho. Que louva o Senhor e serve os irmãos, com um espírito que deseja ardentemente descerrar horizontes de bondade e beleza inauditos, a quem ainda não teve a graça de conhecer verdadeiramente a Jesus. Estou convencido que, se aumentar o impulso missionário, crescerá também a unidade entre nós. Como nos primórdios o anúncio marcou a primavera da Igreja, assim a evangelização marcará o florescimento de uma nova primavera ecumênica. Como nos primórdios, estreitemo-nos em comunhão ao redor do Mestre, envergonhando-nos das nossas contínuas hesitações e dizendo-lhe com Pedro: a quem iremos nós, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Amados irmãos e irmãs, desejei participar pessoalmente nas comemorações deste aniversário do Conselho, inclusive para reafirmar o empenho da Igreja Católica na causa ecumênica e encorajar a cooperação com as igrejas membros e com os parceiros ecumênicos. A propósito, quero deter-me um pouco também eu no lema escolhido para este dia: caminhar, rezar, trabalhar juntos. Caminhar, sim, mas para onde? Na base do que ficou dito, sugeriria um movimento duplo, de entrada e de saída. De entrada, a fim de nos dirigirmos constantemente para o centro, reconhecendo-nos ramos enxertados na única videira que é Jesus. Não daremos fruto sem nos ajudarmos mutuamente a permanecer unidos a Ele. De saída, rumo às múltiplas periferias existenciais de hoje, para levarmos juntos a graça sanadora do Evangelho à humanidade atribulada.
poderíamos interrogar-nos se estamos a caminhar de verdade ou apenas em palavras. Se apresentamos os irmãos ao Senhor e os temos verdadeiramente a peito, ou se estão longe dos nossos reais interesses. Poderíamos interrogar-nos também se o nosso caminho é um mero cirandar sobre os nossos passos ou uma convicta saída pelo mundo, levando-lhe o Senhor. Rezar. Como no caminho, também na oração não podemos avançar sozinhos, porque a graça de Deus, mais do que retalhar-se à medida do indivíduo, difunde-se harmoniosamente entre os crentes que se amam. Quando dizemos Pai Nosso, ressoa dentro de nós a nossa filiação, mas também o nosso ser irmãos. A oração é o oxigênio do ecumenismo. Sem oração, a comunhão asfixia e não avança, porque impedimos que o vento do Espírito a empurre para diante. Interroguemo-nos. Quanto rezamos uns pelos outros? Quanto rezamos uns pelos outros? O Senhor rezou para sermos um só. Imitamo-lo nisto? Trabalhar juntos. A propósito, quero reiterar que a Igreja Católica reconhece a importância particular do trabalho realizado pela Comissão Fé e Constituição e deseja continuar a contribuir para ele através da participação de teólogos altamente qualificados. A pesquisa de fé e constituição em ordem a uma visão comum da Igreja e o seu trabalho no discernimento das questões morais e éticas tocam pontos nevrálgicos do desafio ecumênico. De igual modo, a presença ativa na Comissão para a Missão e Evangelização, a colaboração com o Departamento para o Diálogo Interreligioso e a Cooperação, ainda recentemente sobre o tema da importante da educação para a paz, a preparação conjunta dos textos para a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos e várias outras formas de sinergia são elementos constitutivos de uma sólida e corroborada colaboração. Além disso, aprecio o papel imprescindível do Instituto Ecumênico de Bose na formação ecumênica das jovens gerações e de responsáveis pastorais e acadêmicos de muitas igrejas e confissões cristãs de todo o mundo. Há muitos anos que a Igreja Católica colabora nesta obra educativa, com a presença de um professor católico na faculdade. E cada ano tenho a alegria de saudar o grupo de alunos que realiza a sua visita de estudo a Roma. Quero também mencionar, como bom sinal de harmonia ecumênica, a crescente adesão ao dia de oração pela salvaguarda da criação. Além disso, o trabalho tipicamente eclesial tem um sinônimo bem definido: diaconia. É o caminho por onde podemos seguir o Mestre, que não veio para ser servido, mas para servir. O serviço variado e intenso das igrejas membro do Conselho encontra uma expressão emblemática na peregrinação de justiça e de paz. A credibilidade do Evangelho é testada pela maneira como os cristãos respondem ao clamor de quantos, injustamente, nos diferentes cantos da terra, são vítimas do trágico aumento de uma exclusão, que, gerando pobreza, fomenta os conflitos. Os fracos são cada vez mais marginalizados, vendo-se sem pão, sem trabalho, nem futuro, enquanto os ricos são sempre menos e sempre mais ricos. Sintamo-nos interpelados pelo pranto dos que sofrem e compadeçamo-nos, porque o programa do cristão é um coração que vê.
Vejamos o que é possível fazer concretamente, em vez de nos desencorajar pelo que não o é. Olhemos também para muitos dos nossos irmãos e irmãs que em várias partes do mundo, especialmente no Médio Oriente, sofrem porque são cristãos. Estejamos ao seu lado e lembremos-nos de que o nosso caminho ecumênico é precedido e acompanhado por um ecumenismo já realizado, o ecumenismo do sangue, que nos exorta a avançar. Encorajemo-nos a superar a tentação de absolutizar certos paradigmas culturais e de nos deixar absorver por interesses de parte. Ajudemos as pessoas de boa vontade a dar maior espaço às situações e vicissitudes que afetam grande parte da humanidade, mas ocupam um lugar demasiado marginal na grande informação. Não podemos desinteressar-nos e devemos inquietar-nos quando alguns cristãos se mostram indiferentes face a quem passa necessidade. E mais triste ainda é a convicção de quantos consideram os seus benefícios como puros sinais de predileção divina, e não como apelo a servir responsavelmente a família humana e salvaguardar a criação. É sobre o amor ao próximo, a cada pessoa que nos está próxima, que nos interpelará o Senhor, o bom samaritano da humanidade. Perguntemo-nos então, que podemos fazer juntos? Se um serviço é possível, por que não projetá-lo e realizá-lo conjuntamente, começando a experimentar uma fraternidade mais intensa no exercício da caridade concreta? Amados irmãos e irmãs, reitero-vos a minha cordial gratidão. Ajudemo-nos a caminhar, rezar e trabalhar juntos, para que com a ajuda de Deus progrida a unidade e o mundo acredite. Obrigado. Assim conclui Papa Francisco as suas palavras dirigidas aos membros do Conselho Mundial de Igrejas, reunidos por ocasião dos seus 70 anos de ação deste Conselho Mundial de Igrejas, como recordou Papa Francisco no início de suas palavras. Motivo, inclusive, da sua presença hoje em Genebra. Teremos agora o Santo Padre. Agora vai introduzir Pai Nosso cantado. O canto do Pai Nosso. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
agora vamos receber também a bênção do Santo Padre. So peace. The peace of the Lord be with you always. The blessing of the Almighty God, Father, Son, and Holy Spirit be with you and on your way together, now and forever. E assim, com a bênção do Papa Francisco, se encerra esse encontro ecumênico na Wilsel Hall do Centro Ecumênico em Genebra. Papa que dirigiu a sua palavra aos membros do Conselho Mundial de Igrejas. Santo Padre vai deixar agora o auditório, vai saudar ainda 4 membros da Federação das Igrejas Evangélicas na Suíça, e na sala de entrada vai saudar individualmente os 8 presidentes do Conselho Mundial de Igrejas, junto com 3 jovens do Comitê Central. O Papa deixa agora, então, o Centro Ecumênico e se dirige para o Palexpo de Genebra, onde estará presidindo a Santa Missa em memória de São Luís Gonzaga. Santa Missa que nós estaremos transmitindo ao vivo para todo o Brasil. É o último momento do Santo Padre na sua peregrinação a Genebra. É sempre muito bom, Padre Renato, na conclusão desse encontro, temos essa alegria de podermos respirar juntos. Exato. A unidade tão desejada. Exatamente, unidade que é recomendada pelo próprio Jesus, né, Silvonei? É tão lindo nós pegarmos as páginas do Santo Evangelho e nós encontrarmos essas afirmações de Jesus, que haja um só rebanho e um só pastor. E o Papa, com esse coração de missionário, com esse interesse enorme de fazer com que haja de verdade esse percurso, esse caminho de unidade das várias religiões. Santo Padre, nesse momento, está se despedindo de todos, e quando pede oração para ele, ele também responde: reze também por mim. Vemos a presença, então, de membros da Federação das Igrejas Evangélicas da Suíça, também alguns membros da presidência do Conselho Mundial de Igrejas. Esse é o momento final do encontro. Santo Padre, como nós dissemos, vai deixar agora o Centro Ecumênico e vai se dirigir para o Palexpo de Genebra, onde estará celebrando a Santa Missa, tendo o início da Santa Missa por volta das 12h30, horário de Brasília. Obrigado pela sua presença, Padre Renato, e daqui a pouquinho nós voltamos então com a celebração da Santa Missa. Com todo o carinho, Silvonei. Um abraço especial a todos vocês que estiveram conosco, ligados através das nossas redes sociais e das emissoras de rádio e televisão em todo o Brasil. Nos estúdios de Vatican News, Silvonei José, Padre Renato dos Santos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. From each of them, sending many greetings from both God. Piano, dietro. Sì, ho terminato.
Strong. And walking and praying. Quella preghiera per un modo We follow you also to the next, but we ask for God's blessing for your travel. Let's go down south.